Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros, criador do canal no YouTube Exatas com Francisco Medeiros. Queria saber como é que você está. Como tem sido a sua rotina diária para lutar para chegar à concretização dos seus sonhos? Nesse momento, onde muitos de nós, se não todos, passamos a maior parte do nosso tempo dentro das nossas casas. E por falar nas nossas casas, é claro que é importante lembrarmos sobre a questão do consumo de energia elétrica e o consumo de água. Quando a gente pensa no consumo de água, você já pensou, por exemplo, naquelas torneiras? As torneiras, elas são completamente reguláveis. A pessoa pode aumentar ou diminuir essa quantidade de água, esse fluxo de água que está passando. Na eletricidade, quando a gente pensa em eletricidade, na minha realidade eu estou pensando em intensidade de corrente elétrica. E no caso da eletricidade, você está vendo esse amassado aqui? É um amassado que encontramos em fios, por exemplo, no chuveiro elétrico. Nós chamamos isso de resistência. Professor, isso tem alguma coisa a ver com a primeira lei de Ohm? Isso tem a ver com a eletricidade? Tem, exatamente. Assim como lá no consumo de água a gente regula a quantidade de água que passa, o fluxo de água, na eletricidade a gente avalia o fluxo, a intensidade de corrente elétrica, que é uma razão, ΔQ dividido por ΔT. ΔQ é a quantidade de carga que passa num certo intervalo de tempo. Assim como na água. Na água é a quantidade de água que passa pelo intervalo de tempo. Seria a vazão de água. Agora, esse pequeno amassado aqui, o que vai acontecer com o fio condutor? Em primeiro lugar, que o chuveiro elétrico permite um grande aquecimento da água. Então é muito importante a gente entender que a energia elétrica tem uma relação direta com a quantidade de energia que está entrando na casa da pessoa, e esse consumo possui vários elementos norteadores em análise. A primeira lei de Ohm, ela começa a dizer que U é igual a R vezes I. U ou V. Esse U, que também pode ser chamado de V, pode ser chamado de tensão elétrica, pode ser chamado de diferença de potencial, pode ser chamado da sigla DDP e até, eventualmente, não tecnicamente, mas já caiu em vestibulares o termo voltagem. Isso não é técnico, mas já caiu em vestibulares. Esse R aqui é a resistência elétrica que é dada na letra ômega. No entanto, como o autor da lei é Ohm, O-H-M, a gente não pronuncia ômega, a gente pronuncia ohms. E o I é a intensidade de corrente elétrica que é dada em ampere. Provavelmente você já percebeu que na sua casa, às vezes, se alguém liga o chuveiro elétrico, se alguém liga o ferro elétrico, a lâmpada tem uma pequena queda de luz. A intensidade de corrente elétrica está sofrendo uma variação. Lembrando que a intensidade de corrente tem duas variáveis, é a carga em função do tempo. Agora, a fonte de alimentação, imagine, por exemplo, um tipo de pergunta que cai muitas vezes nas provas de vestibulares. Ele coloca uma fonte de alimentação U igual a 20 volts, que é um número muito frequente em provas. A tensão elétrica, a fonte de alimentação, como se fosse a bateria de um veículo, a bateria de um caminhão, ali está a fonte de alimentação. Existe uma resistência elétrica que vai inibir uma rápida passagem de corrente elétrica. O ato de se inibir acaba gerando um aquecimento do fio, mas também, se não houvesse nenhuma resistência elétrica, rapidamente o fio poderia ser queimado e até mesmo entrar em curto-circuito. A intensidade de corrente elétrica é dada em ampere. Esse círculo com a letra A se chama amperímetro. É o medidor
de intensidade de corrente elétrica. A tensão elétrica a gente chama de voltímetro, que ele é colocado como uma reta em paralelo. E aí vale lembrar que quanto maior for a tensão, a diferença de potencial, ou DDP, que é um termo mais técnico, quanto maior a tensão, maior a intensidade de corrente elétrica. A resistência, o resistor, tem um valor pré-fixado quando você monta um circuito. E aí o que acontece? A gente tem uma reta, nós chamamos isso de resistor ôhmico. Aqui eu tenho uma intensidade U1 e eu tenho uma intensidade de corrente I1. Se eu aumentar a tensão elétrica para U2, eu terei uma intensidade de corrente elétrica I2. Então, proporcionalmente falando, se U2 for 3 vezes maior do que a tensão U1, proporcionalmente I2 também será 3 vezes maior. Portanto, a leitura do gráfico da minha tensão U em função de I é uma reta em crescimento. Se o resistor for perfeitamente ôhmico, se ele for não ôhmico, aí eu não tenho essa reta perfeita. Eu tenho uma leve curvatura em crescimento. Agora, quando eu penso nos consumos elétricos domiciliares, é preciso perceber que cada equipamento, que cada eletrodoméstico que eu uso na minha casa possui diferentes valores de potência. E aí a potência elétrica, se eu estiver pensando em um único eletrodoméstico, eu posso dizer que a potência, que é dada em W, que é dada em watts, a potência pode ser U vezes I, R vezes I elevado ao quadrado, ou U elevado ao quadrado dividido por R. Então não esquecer, o aquecimento do fio, o aquecimento de materiais tem uma relação direta com a resistência, com o resistor, um elemento chamado de efeito Joule. A primeira lei de Ohm tanto pode ser utilizada como U é igual a R vezes I, assim como também podemos usar V é igual a R vezes I. O U sendo substituído por V cada vez mais frequente nas provas de vestibulares, nas provas de concursos militares. E por falar em provas, deixa-me fazer algumas questões para que a gente possa analisar a teoria com a prática, com a resolução de exercícios. Pois bem, a primeira questão é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela diz o seguinte, ó: a frase "o calor do cobertor não me aquece direito" encontra-se em uma passagem da letra da música Volta, de Lupicínio Rodrigues. Na verdade, sabe-se que o cobertor não é uma fonte de calor e que a sua função é a de isolar termicamente nosso corpo do ar frio que nos cerca. Existem, contudo, cobertores que em seu interior são aquecidos eletricamente por meio de uma malha de fios metálicos nos quais é dissipada energia em razão da passagem de corrente elétrica. Esse efeito de aquecimento pela passagem de corrente elétrica que se observa em fios metálicos é conhecido como letra A, efeito Joule, letra B, efeito Doppler, letra C, efeito estufa, letra D, efeito termoiônico ou letra E, efeito fotoelétrico. Ora, na realidade, pouco necessitaríamos avaliar as outras 4 opções. Ele deixa bem claro que o aquecimento de materiais associados à energia elétrica, na realidade, isso é a transformação de uma forma de energia
em outra forma de energia. É a energia elétrica sendo transformada em energia térmica, energia em forma de calor. E calor, inclusive, tem como unidade de medida Joule. E aí, por essa razão, denominamos o fato como efeito Joule. Vamos à próxima questão. É de vestibular da PUC e ela nos traz a seguinte informação. Os seguintes aparelhos são aplicações práticas do efeito de aquecimento de um fio devido à corrente elétrica, exceto letra A, chuveiro elétrico, letra B, ferro elétrico de passar, letra C, lâmpada de incandescência ou letra D, flash de máquina fotográfica. E aí, qual das 4 opções nós devemos marcar, hein? Eu vou reler uma parte chave do texto. Ele fala assim: os seguintes aparelhos são aplicações práticas do efeito de aquecimento de um fio devido à corrente elétrica, exceto aquele material que não trata diretamente da conversão de energia elétrica em energia térmica através de um fio condutor associada à primeira lei de Ohm, só pode ser a alternativa D, flash de máquina fotográfica. Tudo bem? Próxima questão também é de vestibular e vai dizer o seguinte: em relação à corrente elétrica, considere as afirmativas a seguir. A corrente elétrica é uma grandeza escalar definida como a razão entre a variação da quantidade de carga elétrica que flui em um meio em um intervalo de tempo. 2. A corrente elétrica convencional descreve o fluxo de cargas elétricas positivas. 3. Os elétrons fluem no interior dos metais com a velocidade da luz. 4. O campo elétrico é o responsável por fazer cargas elétricas se movimentarem em um circuito elétrico. Assinale a alternativa correta. A. Somente as afirmativas 1 e 2 são corretas. B. Somente as afirmativas 1 e 3 são corretas. C. Somente as afirmativas 3 e 4 são corretas. D. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são corretas. Ou letra E. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. E aí, qual alternativa eu devo marcar? Eu vou reler item por item. 1. A corrente elétrica é uma grandeza escalar definida como a razão entre a variação da quantidade de carga elétrica que flui em um meio em um intervalo de tempo. Isso é certíssimo. A equação, inclusive, já havia sido mostrada aqui. Item 1 é verdadeiro. Item 2. A corrente elétrica convencional descreve o fluxo de cargas positivas. Sim, são cargas positivas que são direcionadas do polo maior, que é o positivo, e volta até o polo menor, que é o negativo. Assim é definido por convenção. Item 2 também é correto. Item 3. Os elétrons fluem no interior dos metais com a velocidade da luz. Na realidade, a gente não define que a movimentação do elétron ao atravessar um fio condutor chega a ultrapassar a velocidade da luz, que é de quase 300 milhões de metros por segundo. Item 3 não é verdadeiro. Item 4 vai dizer o seguinte: o campo elétrico é o responsável por fazer cargas elétricas se movimentarem um circuito elétrico. Isso é verdadeiro. Se eu concordo com os itens 1, 2 e 4, eu marcaria como alternativa correta a letra D. Eu espero que esses exercícios tenham colaborado com os seus estudos. Te desejo um forte abraço e tchau, tchau.